Eu me chamo Miguel, tenho 22 anos e moro em um lugarzinho pequeno chamado Santana do Cariri, no interior do Ceará. Nasci e me criei aqui mesmo, eu nunca saí para a cidade grande. Terminei os estudos na escola municipal, mas não segui adiante. Trabalho fazendo bico desde os 16 anos. A nossa cidade tem lá os seus causos e lendas. Temos a Chapada do Araripe, aqui pertinho, mas gosto mesmo é do açude, onde passo horas pescando quando não estou trabalhando. Pego uns tucunarés que dão gosto de ver. O que aconteceu foi algo muito sinistro. Aconteceu quando eu tinha 13 anos, em 2015. Era um período de seca brava, daquelas que racha o chão e deixa todo mundo preocupado com as plantações. As noites eram quentes, não dava para dormir direito. Naquela época, eu era moleque franzino, cheio de espinhas e com uma paixão pela Juliana, a filha do dono da venda. Passava o dia ajudando vovó nas tarefas de casa ou brincando de bola com os meninos na rua. Não tinha muita preocupação na vida, além de fazer os deveres da escola e descobrir como falar com a Juliana sem parecer um otário. Era uma quarta-feira, dia 28 de outubro. Eu lembro bem dessa data porque era a véspera do pagamento do Bolsa Família e minha avó sempre ficava ansiosa nessa época do ano. O dia tinha sido comum, nada de especial. Jantamos cedo, como de costume, um feijão com arroz, farinha e ovo frito. Depois vovó foi visitar a comadre Lourdes, que estava de cama com problema no joelho. Eu fiquei sozinho em casa e resolvi ficar acordado vendo TV. Naquele tempo a gente tinha só os canais abertos, e eu estava assistindo um filme de ação no SBT. Por volta das 2 horas da manhã, vovó já tinha voltado e estava dormindo fazia tempo. Eu ainda estava acordado, mas o sono não vinha. A barriga começou a roncar e resolvi preparar um lanche. Eu fui até a cozinha no escuro mesmo para não acordar minha avó. O luar entrava pela janela e dava para enxergar o suficiente. Peguei um pedaço de pão com manteiga e comecei a comer. Enquanto voltava para o quarto mastigando o pão, eu escutei os cães da vizinhança começando a latir. Não era coisa rara, às vezes bastava um gato ou um teiu passando por eles para começarem a armar um fuzuê. Só que dessa vez era diferente. O latido era nervoso, desesperado, como se tivessem com medo de alguma coisa. Parei no corredor com o pão na mão, tentando entender o que estava acontecendo. Primeiro foram os cães do seu Raimundo, depois o da Dona Maria, e logo todos os cães, num raio de 1 quilômetro, pareciam estar histéricos. Deve ser algum bicho descendo o terreiro, pensei comigo mesmo. De vez em quando, isso acontecia principalmente em tempos de seca, quando a caça ficava escassa nas matas. Voltei para o quarto, mas não consegui me concentrar no filme. O barulho dos cachorros era alto demais. Então, tão repentinamente quanto começou, o latido cessou. Todos os cães ao mesmo tempo, como se tivessem combinado. O silêncio que veio depois foi muito estranho. Me levantei da cama e fui até a janela. A luz da lua iluminava o terreiro e além, e até as primeiras casas da rua de baixo. Não vi nada diferente, mas senti um frio na barriga. Aquele silêncio não era normal. Eu estava com o pressentimento de que algo ruim estava prestes a acontecer. Foi quando escutei o primeiro grito. Não era um grito de gente. Era um som alto, como um uivo, mas diferente de qualquer coisa que eu já tinha escutado. Parecia vir da direção do cemitério, que ficava a uns 500 metros da nossa casa. Eita, eu pensei, será se é alma penada? Mesmo com esse pensamento bobo, senti o cabelo da nuca arrepiar. O uivo veio de novo, mais próximo. Era um som que subia e descia, como se fosse um choro de dor misturado com raiva. Não era cachorro não, não era gado, não era nada que eu conhecesse. Eu desliguei a TV e fiquei no escuro, apenas com a luz da lua entrando pela janela. Eu queria escutar melhor e identificar o que era aquilo, mas a minha garganta estava seca e eu estava com uma certa ansiedade. O terceiro uivo foi tão alto que parecia estar na rua da frente. Corri até a janela e olhei de novo. Foi aí que eu vi uma sombra grande e rápida passar entre as casas.
Não consegui distinguir o que era, só que era grande demais para ser um cachorro e se movia de um jeito esquisito, meio agachado. Era algum tipo de bicho, disso eu tenho certeza. Mas que bicho seria aquele tão grande que fazia os cães se calarem de medo? Pensei em acordar minha avó, mas as minhas pernas não obedeciam. Eu estava ali curioso tentando entender que bicho era aquele. O silêncio voltou por alguns instantes, até que de repente ouvi um barulho no quintal. Algo estava mexendo nas latas velhas que vovó guardava perto do galinheiro. As galinhas que normalmente dormiam àquela hora começaram a cacarejar assustadas. Juntei coragem e fui até a cozinha. A porta dos fundos tinha uma janela pequena que dava para ver o quintal. Com muito cuidado eu espiei por ali. No começo não vi nada, além das sombras dos arbustos e das árvores. Mas então eu percebi o movimento perto do pé de caju. Era algo grande, curvado. De repente a coisa levantou a cabeça e olhou na direção da casa. 2 olhos amarelos brilhavam na escuridão. Era uma coisa sobrenatural. Eu nunca vou esquecer daqueles olhos. Foi só por um instante, mas o suficiente para me fazer engasgar de susto. Eu me arrastei no chão da cozinha sem fazer barulho, até o corredor. Ouvi um rosnado baixo vindo do quintal, seguido de um barulho de galhos quebrando, e uma respiração ofegante. Segundos depois, outro barulho, agora tão perto que parecia vir de dentro de casa. Não sei explicar o que senti naquele momento. Era um medo, claro, mas também uma sensação estranha, como se eu estivesse encarando algo que não deveria existir no nosso mundo, algo que emanava pura maldade. Consegui me levantar e corri em direção ao quarto da vovó. Precisava acordá-la, precisava de ajuda, mas quando cheguei na porta do quarto dela, eu parei. Alguma coisa me dizia que se eu acordasse ela, o que quer que estivesse lá fora poderia entrar. Era um pensamento sem lógica, eu sei, mas na hora pareceu fazer todo sentido. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e me joguei na cama, puxando o lençol por cima da cabeça. Os minutos passaram devagar como horas. Ouvi mais alguns uivos, cada vez mais distante, até que o silêncio voltou. Mesmo assim, não consegui dormir. Fiquei ali encolhido esperando o sol nascer. Quando os primeiros raios entraram pela janela, eu finalmente relaxei. Qualquer coisa que estivesse lá fora, indo embora, com a noite. Na manhã seguinte, contei tudo para a vovó enquanto tomávamos café. Isso é coisa da sua cabeça, menino. Ficou assim assistindo essas besteiras na televisão e depois fica imaginando coisas, disse a minha avó. Mas eu sabia que não tinha imaginado nada. Era algo surreal. Depois do café, fui olhar o quintal e encontrei as latas todas espalhadas, como se algo grande tivesse passado por ali. As galinhas estavam todas amedrontadas e até uma delas sumiu. O que mais me impressionou foram as marcas no tronco do cajueiro, arranhões fundos como se algum animal enorme tivesse afiado as garras ali. Mostrei para minha avó, mas ela disse que devia ser algum gato do mato ou até mesmo o jumento do seu Antônio, que às vezes escapava e vinha pastar por aqui. Eu fui à venda do seu Sacico, onde o pessoal se reunia de manhã para tomar café e jogar conversa fora. Contei o que tinha acontecido, mas ninguém deu muito crédito. Seu Sacico até riu. Lobisomem, é? Só se for o netinho que bebeu demais e saiu uivando por aí. Todo mundo riu e me fez sentir um otário. Mas o velho Onofre, que estava sentado num canto fumando seu cachimbo, ele ficou sério. Depois que os outros saíram, ele me chamou para conversar. Olha, menino, não liga para esse povo não. Esse sertão tem suas histórias, suas verdades que muita gente prefere não enxergar. Ele me contou que quando era jovem, também tinha visto algo parecido perto da fazenda onde trabalhava. Segundo ele, existem homens que, por maldição ou pacto com coisa ruim, se transformam em bichos na noite de lua cheia. Não é o lobo como esses dos filmes, não. É um bicho daqui mesmo, uma mistura de lobo com onça, com um pouco de gente também. Anda meio agachado, mas às vezes ele fica em pé que nem uma pessoa.
Perguntei por que ninguém estava falando sobre isso, por que ninguém acreditava. Porque é mais fácil viver fingindo que não existe. O povo teme, mas prefere não falar, como se o silêncio afastasse o perigo. Nos dias que se seguiram, fiquei atento a qualquer notícia estranha. Ouvi falar que algumas cabras de um sitiante vizinho apareceram mortas, com marcas de ataque. Um bezerro também sumiu, mas ninguém relacionou esses eventos com o que eu tinha visto. Passei a trancar bem as portas e janelas à noite e evitava ficar acordado até tarde. Por muito tempo tive pesadelos com aqueles olhos amarelos brilhando na escuridão. O tempo foi passando e a lembrança daquela noite foi perdendo força, como acontece com todas as memórias assustadoras da infância. Mas, 2 anos depois, numa noite de lua cheia, os cães da vizinhança voltaram a ficar agitados de novo e depois silenciaram de repente. Fiquei alerta com o estômago embrulhado de medo. Olhei pela janela e vi uma sombra se movendo entre as casas, rápida demais para ser uma pessoa. Aquilo parecia andar com os cotovelos apoiados no chão. Eu não consegui dormir naquela noite. O tempo passou, entrei na adolescência, comecei a trabalhar com meu tio e a tocar sanfona nos forrós. Conheci Amanda, a minha atual namorada, filha de uma rezadeira famosa da região. Quando contei para ela sobre o que tinha visto anos atrás, ela não duvidou nem por um segundo. Essas coisas existem, Miguel. Minha mãe já foi chamada várias vezes para benzer casas onde apareciam esses lobisomens. Segundo Amanda, existem pessoas que carregam uma maldição antiga, passada de geração em geração. Nas noites de lua cheia, principalmente em outubro, quando as forças espirituais estão mais intensas, eles se transformam em criaturas que não são nem homem e nem animal. Mas eles não escolhem isso. Ela me explicou. É um tormento, uma dor terrível que eles sentem. Os gritos que você ouviu era de sofrimento. Nunca mais vi aquela criatura, pelo menos não de perto, quanto naquela noite. Hoje, quando conto essa história, algumas pessoas acreditam, outras não. Dizem que era só um cachorro doente, ou um bicho qualquer da mata. Inclusive foi uma dessas pessoas a quem eu contei essa história que me pediu que eu enviasse esse relato para o seu canal, porque essa pessoa acompanha seu trabalho. O sertão tem seus mistérios. É um lugar onde o sobrenatural e o cotidiano se misturam sem maiores cerimônias. Onde o homem pode ser homem durante o dia e algo completamente diferente e bizarro quando a lua está cheia. Boa noite. O meu apelido é Joca. Prefiro não dizer a cidade onde eu vivo, mas é perto de Belo Horizonte. Aqui é um lugar sossegado com seus 18 mil habitantes. Trabalho no turno da noite já faz uns 14 anos, das 10 às 6 horas da manhã. Prefiro assim porque é mais tranquilo e dá para pescar durante o dia. Pescar é a minha paixão desde moleque. Todo sábado, tô lá no rio com a minha vara e minha caixinha de isopor, às vezes sozinho, às vezes acompanhado com meu compadre Elias. Essa história macabra que vou contar aconteceu em março de 2008. Foi tão assustador e tão estranho que até hoje eu tenho dificuldade de acreditar no que vi, mesmo tendo visto com esses olhos que a terra há de comer. Era mais ou menos umas 3 horas da madrugada. O movimento do poço estava fraco, como sempre nesse horário. Eu tinha abastecido um carro aqui, um caminhão ali, até que passou mais uns 2 carros na rodovia, mas eles não pararam. Eu estava sentado na cadeira de plástico perto da lojinha de conveniência, tomando um café requentado e folheando uma revista velha, quando escutei o barulho da moto. Era o Marquinhos, entregador que trabalha entregando comida. Um rapaz bom, filho da dona Lourdes da padaria. Ele sempre passa no posto depois de entregar as suas comidas para tomar um café e prosear um pouco antes de ir para casa. Naquela noite, a moto dele vinha descendo a avenida principal que passa em frente ao posto. Foi de repente que eu vi uma cena bizarra. Eu não vi direito no começo, só ouvi um barulho esquisito, tipo um assobio misturado com um estalar de matraca, e quando olhei,
Vi uma coisa grande e escura atravessando a avenida rápido. O Marquinhos freou bruscamente a moto e derrapou, e ele caiu no asfalto. Larguei o café e corri para ajudá-lo. Quando cheguei na calçada, vi melhor o que tinha cruzado a avenida. Não era um cavalo, nem nada que eu tinha visto antes. O bicho estava parado na calçada do outro lado, debaixo de um poste de luz, com a lâmpada meio queimada que deixava tudo meio amarelado. Fiquei pregado no chão. Aquilo era alto, muito alto. Devia ter quase uns 3 metros de altura. Tinha braços compridos demais para o corpo, que chegavam quase no chão. As pernas também eram compridas e finas. A pele, pelo que eu pude ver, parecia escura e enrugada. Mas o que mais me assustou foi a cabeça. Era redonda e pequena demais para o tamanho do corpo. Sem orelhas, sem pelo, lisa que nem uma bola de sinuca. Eu não consegui ver os olhos daquilo. Me ajude, me tira daqui, gritou Marquinhos, ainda caído com a perna presa embaixo da moto. Eu fiquei dividido entre ajudar o rapaz e continuar observando aquela coisa. A criatura levantou a cabeça, olhou em volta e deu 2 passos para trás, se afastando do poste. Mesmo na sombra dava para ver que era uma coisa absurda. Parecia um macaco preto gigante, mas sem rabo e com aquela cabeça esquisita. Voltei correndo até o Marquinhos e ajudei ele a tirar a moto de cima da perna. Ele estava com um arranhão feio no braço e mancando. Tu viu aquilo? Eu perguntei enquanto levantava a moto. Vi o quê? Ele respondeu. Aquilo que atravessou a tua frente, tá ali, ó. Eu apontei para o lado da avenida, mas não tinha mais nada. A coisa tinha ido embora. Não vi nada. Acho que foi só um cachorro ou um veado que desceu a serra. Veado? Marquinhos, aquilo tinha quase 3 metros de altura. Não tem como ser um veado e nem um macaco. Olha, eu só vi uma sombra rápida, freiei de susto e caí. Deve ter sido um animal do mato mesmo. Levei o Marquinhos para dentro do posto. Dei um copo d'água e limpei o machucado no braço dele com um kit de primeiros socorros. Ele insistia que tinha visto só uma sombra, que eu devia estar exagerando no tamanho do bicho. Depois de uns 20 minutos, ele disse que estava melhor e foi embora, mancando um pouco. Fiquei sozinho de novo no posto, mas agora eu não conseguia mais ficar sossegado. A cada 5 minutos, eu ia até a porta e olhava para os 2 lados da avenida. Peguei uma lanterna grande que a gente guardava embaixo do balcão, aquelas de metal pesado que dá para usar até para se defender se precisar. Por volta das 4h15, decidi dar uma olhada. Atravessei a avenida e fui até o lugar onde tinha visto aquela coisa pela primeira vez. Não tinha nada lá, mas encontrei umas marcas estranhas no chão de terra, do lado da calçada. Eu vi que as marcas iam até uma área de construção abandonada. A obra tinha parado fazia uns 2 anos. Era para ser um supermercado grande, mas a empresa faliu no meio do caminho. Só tinha estrutura de concreto sem paredes, cheia de mato crescendo em volta. As marcas iam até a entrada da construção e sumiam no chão de concreto. Iluminei com a lanterna, mas eu não consegui ver nada além de sacos vermelhos de cimento, pedaços de madeira e muito entulho. Foi quando escutei aquele mesmo som de antes. Vinha de dentro da construção. Apontei a lanterna na direção do barulho e por um segundo eu vi aquela coisa de novo. Não sei se era impressão minha. Eu não sou homem de correr de medo, mas naquela hora as minhas pernas decidiram por mim. Voltei para o posto mais rápido do que pensei que conseguia correr com a minha idade e os meus 95 quilos. Tranquei a porta da conveniência e fiquei lá dentro, espiando pela janela. Nada apareceu. O resto da madrugada foi mais comprido da minha vida. Quando o outro funcionário chegou para me render às 6 horas, eu estava exausto. Contei a ele o que tinha acontecido, mas ele nem deu muita bola, mas disse que supostamente aquela construção é assombrada. Fiquei pensando nisso o dia todo. De noite voltei para o trabalho, ainda com aquela história na cabeça. Olhava o tempo todo para fora, esperando ver a criatura de novo. Mas nada aconteceu naquela noite, nem nas noites seguintes. Uma semana depois, o loteamento que estava sendo construído do outro lado da rodovia teve a obra embargada pela justiça.
Disseram que tinha nascentes importantes lá que não podiam ser destruídas. O dono da construtora ficou revoltado, mas não teve jeito. O tempo foi passando e eu quase esqueci do que tinha acontecido. Nunca contei essa história para muita gente, mas decidi contar aqui no seu canal. Queria saber dos inscritos o que poderia ser aquilo. E desde aquela noite, toda vez que vejo uma construção, eu lembro da criatura e penso se ela vai aparecer de novo para dar outro aviso. O Marquinhos continua entregando comida de madrugada e passa sempre no posto para tomar café. A gente nunca mais falou direito sobre o que aconteceu naquela noite. Acho que ele viu sim a criatura, mas prefere fingir que não. Boa noite. Saudações a todos do canal Chuva e Pesadelos. Eu me chamo Sebastião, eu sou de Caeté, trabalho como vigilante no cemitério municipal já tem uns 8 anos. Quero relatar algo assustador, mas não a única experiência que eu tive. Todo dia eu acordo às 5 da manhã, mesmo quando não preciso. Costume de antigo do interior que nunca deixei para trás, mesmo morando na cidade. Era uma noite fatídica, tinha acabado de chover muito. O tipo de chuva que desce, lavando tudo, enchendo as valas e fazendo barulho no telhado. Tava um friozinho gostoso e o céu tinha limpado, deixando a lua cheia iluminar o cemitério inteiro. Por volta das 11 da noite, eu estava fazendo a minha ronda de costume. Aqui no cemitério, a gente tem algumas sepulturas mais importantes das famílias tradicionais da cidade. Fica numa parte mais antiga, com túmulos grandes, estátuas de anjos e aquelas capelas pequenas. O resto é mais simples, com cruzes de madeira ou pedra de lápides básicas. Nessa época do ano, o cemitério fica com um cheiro forte de flores misturado com terra molhada. O sereno deixa tudo úmido e as folhas fazem barulho quando a gente pisa. Foi quando eu estava passando pela ala antiga que percebi algo esquisito. A sepultura 217, que pertencem à família Oliveira Campos, estava com uma luz fraca saindo de dentro. Não era vela e nem lamparina, era uma luz azulada, meio esverdeada, que não iluminava direito. Mas dava para ver que não era coisa normal. A família Oliveira Campos tinha sido dona da maior fazenda da região, mas o último deles tinha morrido fazia uns 3 anos, o velho doutor Brandão. No começo achei que fosse algum moleque da cidade que tinha pulado o muro para fazer arte. Isso acontece de vez em quando, principalmente perto do dia de finados. Os meninos mais afoitos gostam de provar coragem entrando no cemitério de noite. Eu fui me aproximando devagar com a minha lanterna numa mão e o cacete de madeira na outra. "Quem tá aí? É melhor sair logo, senão vou meter porrada." Gritei, mas não tive resposta. A luz continuava lá, piscando fraco como se estivesse respirando. O túmulo da família Oliveira Campos é daqueles grandes, com uma capelinha em cima, onde dá para entrar agachado. A porta de ferro estava entreaberta e a luz vinha de dentro. Eu fui chegando mais perto e a Belinha, que sempre me acompanha nas rondas, começou a rosnar. O pelo das costas dela estava todo eriçado. Eu nunca tinha visto ela antes assim. "Calma, Belinha, deve ser algum gato que entrou." Eu falei para ela, tentando acalmar a cachorra. Quando cheguei na porta do túmulo, a luz apagou de repente. Abri a porta bem devagar com a ponta do cacetete e apontei a lanterna para dentro. Não tinha ninguém lá, só as placas de mármore com os nomes da família e os restos de flores secas que tinham colocado semanas atrás. Foi quando senti um cheiro estranho. Não era de decomposição, nem nada que eu tinha sentido no cemitério antes. Era um cheiro doce, parecido com cravo e canela, mas com algo podre misturado. E estava frio, muito mais frio que o resto do cemitério. "Tem alguém aí?" Eu perguntei de novo, mas a minha voz dessa vez parecia um pouco mais temerosa. A Belinha latiu uma vez e saiu correndo em direção à minha casa. Nunca tinha visto ela fazer isso. Ela é valente, já enfrentou o cachorro bem maior que ela sem piscar.
Foi quando ouvi um barulho vindo de trás de mim, um som de respiração pesada como se alguém tivesse corrido muito. Eu me virei rápido com a lanterna, mas não tinha ninguém lá. Só que a luz da lanterna pegou algo se movendo entre as sepulturas mais à frente. Era uma figura alta, mais alta que qualquer homem que eu conhecia. Estava usando algo parecido com um lençol ou uma mortalha branca, mas não dava para ver direito porque se movia muito rápido, quase como se flutuasse entre os túmulos. Ei, para aí, vagabundo! Eu gritei e comecei a correr atrás. A figura parou de repente. Ficou parada entre as duas árvores grandes, a uns 20 metros de mim. A luz da lanterna não chegava direito até lá, mas dava para ver que era alto demais para ser uma pessoa normal. Devia ter uns 2,5 metros de altura ou talvez mais. Pensei em correr, mas algo me dizia que aquilo ia ser pior. Então fiz o que meu pai sempre me ensinou. Encarei. Fiquei firme e tentei não mostrar medo, mesmo com as minhas pernas querendo fraquejar. A coisa começou a se virar devagar na minha direção. Foi quando eu vi que aquilo não tinha rosto. Onde devia estar os olhos, nariz e boca, só havia um buraco escuro, um vazio. E tinha mãos compridas demais, com dedos que chegavam até os joelhos. Senti a minha boca secar. Não conseguia me mexer e nem gritar. A coisa inclinou a cabeça para o lado. Depois esticou um dos braços na minha direção. O braço foi crescendo e se esticando de um jeito impossível. Fechei os olhos e comecei a rezar. Quando abri os olhos de novo, a coisa tinha sumido. No chão, exatamente onde ela estava, não havia marcas e nem pegadas. Passei o resto da noite acordado, sentado na cozinha com a Belinha ao meu lado, uma garrafa de café pela metade e um velho terço que tinha sido dado pela minha mãe. Eu não consegui voltar para o cemitério até o sol nascer. No dia seguinte, eu fui até o túmulo da família Oliveira Campos. Não tinha nada diferente, nenhuma marca, nenhum sinal do que tinha acontecido. Também não tinha nada lá. Eu pensei que fosse até impressão minha, mas então eu notei algo estranho. Na lápide mais recente do túmulo, onde estava enterrado o Dr. Brandão, tinha algo diferente. A data da morte dele tinha mudado. Antes estava escrito, falecido em 13 de junho de 2001. Agora dizia, falecido em 13 de junho de 2004. Exatamente o dia anterior. Fui correndo até a secretaria do cemitério conferir os registros. Os papéis, a data continuava sendo 2001. Voltei ao túmulo e a lápide tinha voltado ao normal. Achei que estava ficando maluco. Foi quando eu contei para um ex-vigia que trabalhou no cemitério e ele me disse: Rapaz, o que você viu foi um Exu Caveira, um dos espíritos mais perigosos que guarda a passagem entre os mundos. Ele aparece quando alguém tenta voltar do outro lado sem permissão. Você não precisa fazer nada, respondeu ele. Você já fez. Você ficou firme e não correu. Por isso ele não levou você para o lugar do outro. Que outro? Perguntei confuso. O Dr. Brandão. Tem alguém fazendo trabalho forte para trazer riqueza. Deve ser algum político da região. O Exu Caveira vem buscar alguma coisa no cemitério. Depois daquela noite passei a respeitar mais os limites entre o nosso mundo e o outro. O cemitério continuava sendo a minha casa e meu trabalho, mas agora sei que tem coisas que é melhor nem sair para ver o que é. Se soubessem o que vi naquela noite, iriam querer me internar no hospício. Se possível, narre esse relato, por favor, que eu estarei escutando aqui no cemitério à noite enquanto trabalho. Futuramente mandarei mais relatos. Boa noite.